Sejam todos bem-vindos. Nós estamos mudando o nome aqui de Quarta-feira dos Milagres para Quarta-feira Profética, hein, amém? Ó, bênção, Deus tem feito coisas e vai continuar fazendo muito mais. Quem crê, dá uma glória a Deus aí. Já que você está de pé, abra a sua Bíblia, Provérbios 24, 16. Mas antes de lermos, vamos orar a Deus. Curva sua fronte, vamos pedir um direcionamento de Deus para essa noite. Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor direção, sabedoria, uma unção especial do Teu Santo Espírito sobre nós, para que a Tua palavra seja ministrada de forma clara, presente, poderosa nessa noite, que traga efeito, Senhor, no nosso coração. Assim louvamos, adoramos o Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Só a primeira parte eu quero que vocês leiam aqui, até os levantará. Vamos lá? Porque 7 vezes cairá o justo, e se... Mais uma vez, porque 7 vezes cairá o justo. Agora sem ler tem que ser de cor, hein? Porque... Pode ser melhor, vamos mais uma vez? Porque 7 vezes... e se levantará. Põe a mão no seu coração, fala assim: que assim seja em minha vida. Vamos lá, que assim seja em minha vida. Glória a Deus, aplauda o Senhor, pode se sentar. Muito bem, quero falar nessa noite, tem um tema meio doido aqui, efeito rebote, não, fator rebote. Diga aí, fator rebote. Ah, tem efeito rebote aqui? Mas no meu resumo está aqui fator, mas é efeito rebote mesmo, estava certo. Talvez você já fez essa brincadeira. Você pega uma bola, você joga no chão, o que vai acontecer com ela? Vai subir novamente. Não é interessante isso? Você pode jogar, e se você fizer isso 1 milhão de vezes, você vai jogar a bola e ela vai subir novamente. Assim é o processo quando a Bíblia diz: por 7 vezes cairá o justo e ele se levantará. Perdeu a oportunidade de dizer amém. Porque Deus tem posto algo na sua vida, como tem dentro da minha vida, que permite que toda vez que nós formos golpeados e jogados ao chão, ao solo, veja, com a mesma energia que às vezes nós somos derrubados, você se levanta outra vez para a glória de Deus. E você tem que aprender que ainda que você caia, você não tem que permanecer prostrado e dependente da sua área que você fez cair. Então, onde você tropeça, onde você cai, onde o inimigo te leva para uma armadilha, você tem que saber, se você cair, você irá se levantar com mais força para a glória de Deus. Efeito rebote. Efeito rebote espiritual, deveria completar aqui, fica melhor, né? Efeito rebote espiritual. Meu irmão, se é enfermidade, se é situação econômica, se é problema espiritual, se é problema emocional, em nome de Jesus, escute o que o Senhor Deus me disse para dizer para você nesta noite: você vai se levantar. Vou repetir, você vai se levantar. Pode dar um amém aí, que é do Senhor. E diante dos olhos de todos que criam que você de repente ficaria no chão, achavam que você ia permanecer lá no chão, prostrado, veja, você vai se levantar muito mais alto ainda, porque o efeito rebote é mais poderoso, o Senhor é maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Dá um glória a Deus, um grito de vitória aí, é do Senhor. Mas você pode me dizer: pastor, mas há bolas que a gente joga no chão e ficam lá. É verdade. Não é verdade? É uma bola de areia, você vai jogar no chão, mas você não é areia, né, meu irmão? Você é pó, mas não é areia. Mas veja, porque há bolas que não são elásticas, elas não são flexíveis, e é exatamente aonde o inimigo trabalha. Ele preenche essas bolas com legalismo, talvez com religiosidade, porque a religiosidade te faz rígido, inflexível, não moldável. Consegue entender isso? Amém? E quando você está cheio de legalismo, quando te condenam, vão te recondenar e vão te recondenar novamente. E aí quando você tropeça ou comete um erro, então você diz: agora que eu não me levanto mesmo. Então é isso que uma religião faz, te deixa rígido.
Porém, quando você não é um religioso, senão que você mantém uma relação pessoal com Jesus Cristo, você se torna flexível, você vai aprender a fluir, você vai entender que mesmo que você tenha caído, você não precisa ficar prostrado, porque há algo que se chama graça divina. Diga aí, graça divina. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E meu irmão, creia, você precisa toda manhã das misericórdias do Senhor. Então eu vou dizer isso, novamente isso, porque isso na verdade é um ataque, eu escrevi aqui, ao farisaísmo moderno. Ok? Mas o que eu estou tentando dizer, você vai ver lá em 1 João 2, versículo 1. Diz assim, olha, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, o que acontece? Temos, oh, glória a Deus. Vocês devem ter continuado. Nós temos um advogado para quê? Para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, meu irmão, nós temos um advogado que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é nosso advogado, Ele que nos luta, nos defende da condenação. Então, meu irmão, às vezes nós temos que, sabe, levar algum chacoalhão. Você já levou um chacoalhão? Você precisa levar um chacoalhão para podermos entender qual é o poder que existe na graça divina de Deus. Se a gente entende esse mecanismo da graça, às vezes a gente não ficaria tão louco quando acontece alguma coisa ruim na nossa vida. Não ficaríamos tão desesperados com algumas situações. E o Senhor Jesus acabou de ensinar, Ele tratou de ensinar Pedro nesse princípio. Veja, quando Pedro, vocês lembram da história, quando Jesus foi ser pego para ser crucificado, Pedro vai e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus vai lá, pega a orelha, põe no lugar. E dá uma dura no Pedro, falou, Pedro, fica quieto aí, meu filho. Pedro falou assim, puxa vida, podia ter sido preso, poderia ter sido um problema comigo, mas o Senhor entrou com a sua graça sobre a minha vida. Depois Pedro foi caminhar nas águas, vai e afunda. O Senhor vai lá novamente, pega ele, evita dele morrer afogado, levanta. Pedro, o que aconteceu? Puxa vida, poderia ter me afogado, se não fosse o Senhor Jesus entrar com a sua graça divina sobre a minha vida. Depois Pedro nega o Senhor Jesus 3 vezes. Conhece a história? Aí o galo canta. Quando o Senhor Jesus ressuscita, ele manda um recado para Pedro. Diga para Pedro que eu vou encontrar com ele durante o caminho aí, porque eu quero que a minha graça seja a sua brida para restaurá-lo. Graça divina, dá para entender, meus irmãos? Lucas 22, 31 e 32 diz assim, disse também o Senhor, Simão, Simão, está tratando de Pedro, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Sabe o que é cirandar como trigo? Só a anjo que é da roça vai saber. Sabe? Sabe. É pegar o trigo e chacoalhar o trigo para sair as impurezas. Às vezes você precisa de um chacoalhão para entender as coisas. Mas ao que o Senhor falou, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Pedro, da mesma maneira que te joga no chão, você vai se levantar desse tombo, diz Jesus para ele. E esse o Senhor Jesus também diz para a minha vida, às vezes o inimigo vai querer te chacoalhar, cirandar com você, te jogar no chão, mas o Senhor entra com a graça divina para te levantar em nome de Jesus, é isso que acontece. Mas aí Pedro aprende a lição. E olha o que ele diz na sua carta, 1 Pedro 4, versículo 12, 13 e 14. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Vamos todos ver o 14? Se, pelo nome de Cristo, sois vituperados, bem-aventurados, felizes sois, sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Dá uma glória a Deus. Meus irmãos, sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Dá uma glória a Deus aí, meu irmão. Sabe que Espírito é esse que Pedro fala? O mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos está sobre a minha vida, sobre a sua vida. Então o que Pedro quer dizer é o seguinte, eu aprendi em toda a prova que quando o Espírito de Deus vem sobre mim, eu vou me levantar outra vez.
Meu irmão, está na dificuldade, está na luta, está no problema? Creia, o Espírito Santo já está sobre a sua vida e ele vai te levantar em nome de Jesus. Alguém está me entendendo nessa noite aí? Diz um amém aí. Está entendendo o que o Espírito Santo está tentando dizer? Ele vai te levantar, meu irmão. Você não vai ficar prostrado no chão. Então, meu irmão, não se entregue, não entregue o seu negócio, não entregue o seu relacionamento, o seu casamento, a sua casa, os seus filhos, a sua relação, a sua saúde. Entenda por uma vez por todas, se Deus permitiu a caída, é porque Deus também determinou o seu levantamento em nome de Jesus. Aí o Senhor disse lá em Isaías 54, 16 e 17, diz assim: eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir, mas toda a ferramenta, ou toda a arma preparada contra ti, o que vai acontecer, meu irmão? Não! Você podia começar, vamos ler isso aqui com mais intensidade? Troca aí a ferramenta por arma, tá bom? Para a gente ser mais objetivo. Toda arma preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Dá glória a Deus aí. Não tem arma preparada que vai prosperar. Mas aí no capítulo 43, 2 e 3, diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo, e pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Glória a Deus. Creia, meu irmão, você vai para cima, não vai para baixo não. Nada de ficar no chão prostrado não. O Senhor vai te levantar em nome de Jesus. Você pode glorificar a Deus? Promessa de Deus. Agora, por que eu tenho dito isso? Porque é muito comum vermos entre nós que somos filhos de Deus, que quando a gente cai, ao invés de entender que Deus vai nos levantar, a gente, às vezes, nós mesmos nos colocamos ainda mais no chão. Muito comum. Entenda, nós temos o mesmo Deus em nome de Jesus, a não ser que você escolha ficar no chão, Deus vai te levantar outra vez, meu irmão. Então, não escolha ficar no chão. Creia, a palavra de Deus nos garante isso. Por isso que o provérbio diz, olha, 7 vezes cairá o justo e ele se levantará. Creia na graça de Deus que ele vai te levantar. Olha a história de Moisés. Foi um assassino. Foi um homem que literalmente em minutos destruiu todo o legado que ele tinha no palácio real, fugiu. Se tornou um fugitivo, de herdeiro lá do trono, se tornou um fugitivo. E quando ninguém espera, ninguém acredita mais nele, aparece a sarça ardente. Deus fala com ele, aparece no deserto, transforma todo o seu destino. Dá para entender? De repente, eu não sei para quem eu estou falando, mas Deus está falando para você, olha, Deus vai restituir tudo que você perdeu, meu irmão. Pode confiar nisso. Veja, José tira tudo dele, coloca-o numa prisão. Mas a Bíblia diz que o Senhor estava com ele, mesmo na prisão. O dia chegou, e esse dia vai chegar também para a sua vida, no nome de Jesus. Ontem, onde era em um instante, Moisés de um preso, se torna governador do Egito. Meu Deus! Veja a vida de Jefté, foi exilado, foi roubado, foi perseguido, foi criticado, foi condenado. Quando estava diante da sua herança, vieram os anciãos e disseram, olha, tu realmente é homem de Deus, que Deus nos disse que nós devemos buscar a você. Veja, você talvez esteja vivendo algum tempo de espera na sua vida. Deus está preparando algo muito maior, creia nisso. Davi, profetas, discípulos, a palavra de Deus fala que eram pessoas como eu e você. Diz a Bíblia, pessoas estavam sujeitas às mesmas tentações, às mesmas paixões semelhantes às nossas. Tinham paixões humanas. Todos eles caíram, mas se levantaram, foram usados por Deus. E Elias, o maior, talvez, profeta da Bíblia, ficou entediado, ficou em estresse. Deixou o ministério, entrou numa caverna, vou morrer. Deus falou assim, opa, o que está acontecendo aí, Elias? Deus foi lá, o chamou novamente, trouxe de volta ele para o ministério, levantou. Por quê? Porque 7 vezes cairá e o Senhor vai te levantar.
Para quem eu vim falar hoje aqui, hein, meu irmão? O inimigo às vezes quer te convencer que se você cair, se você frear a atuação de Deus em sua vida, se cair, acabou por você. Isso daí que o inimigo quer que você pense nisso, que não tem mais esperança, que é um rio de morte. Isso é mentira, diga aí, mentira. Eu olhando aqui, eu vejo que alguns casos aqui são difíceis. Então, uma turminha aí meio complicadinha mesmo. Né? Mas não sou eu, é Deus, é o Espírito Santo que vai te levantar, meu irmão. Amém. Veja, olha só, eu não acredito que ninguém aqui, se aconteceu, fala comigo no particular, tá bom? Mas ninguém aqui matou alguém para ficar com a mulher do outro. Davi fez isso. Né, Silas? Davi fez isso. Matou o cara para ficar com a mulher do cara. Veja, mas a Bíblia diz que o Senhor levantou Davi, o homem segundo o coração de Deus. Dá para entender? Por quê? Porque 7 vezes cairá o justo, e o Senhor o levantará. Esse é o mecanismo da graça, meu irmão, o mecanismo da graça. 7 vezes sete significa a perfeição de Deus, é o número da perfeição. E você tem que entender assim como Naamã submergiu 7 vezes no Jordão para receber a cura de Deus, você pode passar por 7 caídas, por certas caídas, certas dificuldades, certos tombos, mas todavia Deus vai te levantar. Pode dar glória a Deus, porque Deus vai te levantar. Provérbios 4,18 diz aqui: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais e mais e mais e mais, até ser dia perfeito. Você já é justificado pelo Senhor, pode ter lutas, pode ter quedas, mas o Senhor vai te levantar e você vai melhorando, vai brilhando mais, 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 até um dia que o Senhor fala assim: aqui está o varão, aqui está a varoa perfeita, em nome de Jesus. Meu irmão, um dia você se levanta limpo, como Naamã se levantou. Então o inimigo vai tentar te convencer que você está longe de Deus para alcançar alguma bênção. Isso que ele faz, o inimigo é sujo. E talvez você esteja assim, talvez você já se rendeu, mas hoje o Senhor devolve a fé, devolve a graça de Deus sobre a sua vida. Olha, veja o filho pródigo, caiu, perdeu tudo, mas o pai o recebeu de volta. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego chegaram ao ponto de perderem tudo, mas o Senhor os levantou e levou o seu maior potencial, foram governadores ali da Babilônia. Porque com a mesma força que o inimigo tenta levar você ao chão, Deus se levanta outra vez. E quer um exemplo melhor do que Jó? Jó perdeu tudo. Perdeu família, perdeu dinheiro, perdeu bem, perdeu tudo, tudo, tudo. Mas olha lá o capítulo 42 de Jó, o Senhor resgatou tudo, e tudo melhor. A palavra de Deus fala assim, que o final foi muito melhor do que o início. Filhos melhores, mais bonitos, né? Uma coisa dessa. Mais filhos, mais bonitos, mais dinheiro, mais bem, mais prosperidade que veio do Senhor. Sabe o que é isso? Efeito rebote. Glória a Deus por isso. Está entendendo? Então eu quero deixar rápidos conselhos para podermos ir fechando. Rápidos conselhos para a minha vida, para a sua vida, quando nós estamos nessa situação. E como Deus nos ajuda a levantar. Primeiro conselho, nós precisamos saber que as quedas virão. É duro, mas a verdade, quedas virão. Porque aí é onde muitos se enganam. Às vezes você vem para Jesus e fala assim, acabou os problemas. Não é assim, meu irmão. A gente pode pensar que certas coisas não vão proceder, as causas não vão chegar. Não pense mais do que já está escrito na palavra de Deus. Porque às vezes a gente acha que porque a gente caiu também, a gente pecou. Não necessariamente. Não se trata disso. Veja, podemos pensar que quando falamos de misericórdia e graça de Deus, todos assim, às vezes a gente assume o seguinte, puxa vida, então eu estou vivendo um pecado. É uma consequência de pecado. Mas eu estou falando aqui de qualquer tipo de queda. É evidente que às vezes o pecado tem as suas consequências e a gente tem que evitar isso. Mas eu estou dizendo que pode ser na área da saúde, pode ser na área econômica, pode ser num divórcio. Não há problema, porque na verdade problemas virão para nós. Mas a Bíblia diz, no mundo tereis aflição, tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Olha a conclusão que Pedro trouxe. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Meu irmão, não se assuste com aquilo que às vezes está vindo sobre a sua vida. É isso que Pedro está dizendo, não se surpreenda, não sofra como o ímpio. Então a ideia às vezes de que você não deve pecar para que não venha consequência, eu entendo, é claro como isso. Mas vão vir situações, sim, vão vir situações que você vai ter que aprender a vencê-las. Salmo 34:19 diz: muitos são aflições do justo, mas o Senhor o livra de algumas. De todas, diga aí, de todas. Mas você acha, não vai acontecer comigo. Quem disse? Não tem jeito, meus irmãos. Até Jesus teve dificuldades. E quem é que você, para achar que não, algumas coisas não vão acontecer na sua vida? Mas as lutas que eu passo não são as mesmas que você passa. Só é essa a diferença. Mas nós temos que ter o pensamento que somos filhos de Deus, e isso não nos exonera de problemas, pelo contrário, o inferno está doido para pegar a gente. Está doido para nos fazer cair e ficar lá no chão. Então nós teremos lutas, não temos como fugir delas. Meu irmão, aqui não é o céu. Sabia disso? Não quer problema? Vamos para o céu. Lá não tem problema. Aqui não é o céu. Nós temos que saber que as lutas e quedas virão. Mas aí me dou um segundo conselho. Levante-se rápido. As lutas virão? Sim. Levante-se o quê? Levante-se o quê? Quanto mais tempo você ficar no chão, mais difícil vai ser de você levantar. Então você tem que aprender que um rebote acontece quando algo é tão flexível que assume o golpe. Então veja, uma bola é tão flexível, ela assume o golpe e emite a mesma energia para se levantar. Isso que acontece com a bola. Então você tem que se alimentar desse problema, dessa energia para se levantar novamente. Eu não gosto dessa palavra energia, né? Mas, ou seja, do mesmo jeito que vem, se apegue em Deus, porque Ele vai te levantar. Então você assume o golpe e da mesma força você se põe novamente para cima. Ah, Satanás desgraçado, você me derrubou, mas estou de pé aqui. O Senhor vai me levantar, eu vou ter vitória. Posicionamento. Mas mesmo você ficar chorando no chão, não vai ser bom. Né? O hard, né? A vida, aos céus. Não vai dar certo. Deixa de ser dramalhão. Não dá. Levante-se rápido. Vamos seguir em frente, vamos ter vitória, vamos avançar. Você tem que se levantar, não pode parar, você não pode dar um break na sua vida. Vou dar um break aqui, vou só ficar oração, jejum e louvor. E não levantar. Não vai funcionar, meu irmão. Quando você se vê, o tempo passou e você não se levantou. Levante-se, siga adiante com fé. Não se acostume a permanecer na dor, hein? Eu trato muitas pessoas e eu percebo isso. Há muitas pessoas vão se acostumando a viver na dor. Para com isso. Não aceite isso, aprenda a se levantar. Não queira ter uma dor emocional, uma dor espiritual e achar que isso é normal para a sua vida. Então levante-se, confie no Senhor. Amém? Me traz para um terceiro conselho rápido. Você é o elemento essencial do seu rebote. Ninguém mais. Pode dizer amém, não tem problema não. Você é o elemento essencial do seu rebote para se levantar. Ninguém mais. Vou dizer algo que você talvez não vai gostar. Ninguém vai vir te resgatar, meu irmão. É isso mesmo. Ninguém. Olha o filho pródigo. Ele pensou, se eu ficar aqui, eu vou morrer. Vou morrer de fome. Estou comendo comida de porco, não como. Os leprosos que estavam na parte de fora da cidade, a cidade estava sitiada, não tinha comida. Vamos lá no acampamento, porque se ficar aqui nós vamos morrer. Tome uma atitude. Você tem que se mover, dá para entender? Tem que se mover. Tome uma atitude. Estou com dificuldade, se posicione, se levante, confie em Deus, mas tome uma atitude. Aí eu dou para o quarto conselho. Foque-se no que permaneceu e não naquilo que foi embora. Diga aí, foque-se no que permaneceu e não no que foi embora. Meu irmão, nós temos que olhar para aquilo que nós temos, não naquilo que já foi embora. Então, se agarre naquilo que você tem. Tem muitos casamentos que, às vezes,
terminaram, as pessoas ficam frustradas, anos frustradas, pensando que vai dar certo voltar lá e a pessoa já está na outra. Já foi. Tem empresário aí que fica chorando, não dá certo, não dá certo, não dá certo, meu irmão. Já não deu certo lá atrás, você está insistindo numa coisa que não vai funcionar. Olha para frente, foca naquilo que você tem. É ali que vai ter o milagre. Não naquilo que perdeu, naquilo que já foi. Vira essa página na sua vida. Dá para entender? Dá um glória a Deus aí. Vou para o 5º conselho. Vai fazer as pazes com as suas perdas. Estou batendo hoje, né? Diga aí, faça as pazes com as suas perdas. Eu tenho que estar bem com aquilo que perdi. Não tem jeito. Porque se você ficar remoendo aquilo que perdeu, meu irmão, você vai ficar no chão. Eu tenho que fazer as pazes. Nem tudo se perde, mas algumas coisas se perdem. E você tem que voltar e se levantar. Que posso fazer? Já foi, já perdeu. Meu irmão, eu já perdi muito na vida, muito. Mas você sabe disso. Na época de empresários, perdi. E eu falo assim, lembrava daquele texto, né? O Jó falava isso, né? Cheguei nu, vou morrer nu, louvado seja Deus. Eu falei assim, não tínhamos nada, né? Mas perdeu. Vamos trabalhar, arregaçar as mangas e vamos embora, vamos para frente, vamos trabalhar e conquistar de novo. Se a gente não fizer as pazes com aquilo que perdeu, você vai viver do passado. Não tem jeito, meu irmão. Moisés perdeu 40 anos, Jó perdeu tudo, a viúva perdeu o marido, Davi perdeu um monte de coisa. Mas todos eles tinham algo em comum, que nunca perderam, a misericórdia de Deus. E como eu já disse uma vez, se Deus é a única coisa que você tem, meu irmão, então você tem tudo o que você precisa. Vou repetir que essa é ótima. Se Deus é a única coisa que você tem tudo o que você precisa, meu irmão. Se levante, olha para frente, faz as partes que se perdeu, não importa, olha para frente, você vai ter vitória em nome de Jesus. 6º conselho, perdoe e esqueça. Difícil também, hein? Perdoe e esqueça. Temos que aprender em toda situação, perdoar e esquecer. Eu marquei aqui, não podemos ter contas pendentes, né? Então solta isso. Perdoa aquele que te fez dano. Perdoa quem não te entendeu. Perdoa quem te roubou. Perdoa aquele que não te ajudou. Perdoe. Hoje falei na minha sala de novos membros sobre perdão. A falta do perdão traz amargura e você vai ver com ela o resto da vida se você não souber perdoar. Tem que perdoar. Você não consegue se levantar e ir para frente se você não perdoa aquilo que está lá atrás. Novamente, você não vai conseguir se levantar e ir para frente se você não souber perdoar aquilo que está lá atrás. Perdoa, esquece. Dá para entender? Me diga amém. E o mais importante que eu quero dizer do fator rebote. Volte a crer. Diga aí, volte a crer. Pode ser melhor. Volte a crer. Gênesis 4, 25. Olha que interessante. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho e chamou seu nome Sete. Porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Então veja, Abel morreu, filho de Adão e Eva. E diz então a Bíblia que então agora o casal teve um novo filho. Sete é o substituto daquilo que se perdeu. Então, meu irmão, você tem que voltar a crer. Tem que voltar a ter sonhos. Tem que voltar a confiar que Deus está contigo, está te dirigindo, vai te trazer caminhos novos. Nada está fora do alcance de Deus. Nada, nada. Vou terminar com esse exemplo que eu acho fantástico. Todos conhecem aqui Abraham Lincoln? Sim? Conhece Abraham Lincoln? Nossa. Quem não conhece Abraham Lincoln? Não? Foi um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Tá bem? Você pode não conhecer pessoalmente, mas conhece a história, né? Mas olha, presta atenção na trajetória, eu vou ler aqui para você ver. Em 1832, perdeu as eleições. 1833, seu negócio faliu. 1835, teve que enterrar sua esposa. 1836, sofreu um colapso nervoso. 1838, foi derrotado para o Senado.
Em 1843, foi derrotado para o Congresso dos Estados Unidos. Em 1848, perdeu outra vez para o Congresso dos Estados Unidos. Em 1849, perdeu a tentativa de se tornar um oficial de terras de distribuição. Em 1854, perdeu novamente para o Senado dos Estados Unidos. Em 1856, foi derrotado para vice-presidente dos Estados Unidos. Em 1858, foi derrotado outra vez para o Senado dos Estados Unidos. Mas em 1860, foi eleito presidente dos Estados Unidos. O êxito, meu irmão, não está em você cair ou não, porque você vai cair. Mas o êxito está aqui, porque 7 vezes cairá o justo, e Deus vai te levantar. Se você é justo, meu irmão, você vai cair. Por seus erros, más decisões, por causa do mundo que a gente vive. Escreve, nem todos os seus negócios vão prosperar. Nem todas as suas ideias vão dar certo. Nem todos os seus projetos vai ter luz, vai funcionar. Nem todo o tempo nós vamos estar em pé forte. Haverá vales. Por isso que o Salmo 23 já diz isso. Há momentos que nós vamos estar em cima, e há momentos que nós teremos na nossa vida vales. Porém, quando se aprende a ser flexível, se ter uma elasticidade na fé, sabe o que é ter elasticidade na fé? É simples. Caiu, tudo bem? Tranquilo, vamos para cima outra vez. Olha a necessidade. Caiu, não tem problema, vou para cima novamente. Uma pessoa pode estar doente, talvez não saber o que fazer. Alguns vão se desesperar. Mas você tem que se levantar. Tem que se levantar. Com a mesma energia que às vezes te levou para o chão, de um baque de uma notícia, alguma situação triste, ou um erro, com aquilo que você caiu, se levante no nome de Jesus. Não deixe, traga essa necessidade da fé. Opa, o diabo está tentando me jogar para o chão, deixar lá embaixo negativo. Eu vou me levantar como homem de Deus, sei que o Senhor tem promessa para a minha vida. Isso que funciona. Meu irmão, eu não estou tentando te motivar, eu estou tentando te ensinar. É diferente. Porque esse princípio da recuperação é um dos mais importantes da Bíblia. Não houve nenhum homem, nenhuma mulher de Deus que não tiveram uma trajetória com problemas, ou uma trajetória sem problemas. Todos tiveram problemas, todos tiveram tropeços, todos tiveram demônios que influenciaram, todos tiveram ataques na sua vida, problemas familiares. E que se há algo que Deus nos ensina, que é maravilhoso na sua palavra, é justamente que eles triunfaram, ou aqueles que triunfaram, é porque um dia se levantaram desses problemas. Foi assim com todos, não teve um. E a Bíblia é linda por causa disso, porque ela mostra as fraquezas, as dificuldades, as lutas, mas mostra que em todo momento eles se levantaram, Deus foi fiel e os abençoou. E como aconteceu com eles, acontece conosco também. Eu sei que nessa igreja está cheio de gente que tem problemas. Quando você vem para uma quarta-feira de milagres, profética, você vem porque às vezes você está com uma luta, está com uma dificuldade, vem buscar uma oração, uma direção, um caminhar de Deus. Eu sei, há pessoas que estão até no leito da morte, não tem nem mais sentido da vida. Eu atendi semana passada uma jovem, não sei se ela está aqui, mas Deus deu um livramento para ela tremendo. E poupando o nome dela e quem seja, uma situação lá atrás de uma dificuldade. Ela chegou para mim e falou assim: pastor, eu vim pedir perdão para o senhor. Por quê? Lá atrás eu falei o que não devia, não tinha nada a ver comigo, uma relação familiar. E ela colocou a situação e eu falei assim: olha, essa situação não tem como eu resolver, você não é daqui, muito difícil, né? Eu falei assim: perdoa, né? Mas naquele momento ela estava com dificuldade. E não deu certo, isso foi, se eu não me engano, na época da pandemia, 2020, 2019. E ela veio semana passada conversar comigo. Queria pedir perdão por aquilo que eu falei para o senhor. Estamos 25? 5 anos atrás. Eu falei: meu Deus, nem lembrava disso. Tá bom, está em paz, fica em paz. Não era um problema comigo também. Mas veja, olha como o Espírito Santo faz. Mas espera um pouquinho. Eu falei assim: você não veio aqui para isso? Olha, interessante, né? O que está acontecendo? Né?
Qual é o verdadeiro motivo de você estar aqui? Você quer se justificar de alguma coisa? Olha, mas Deus dá uma direção na hora certa. Aí eu falei assim, pastor, eu ia sair daqui e me matar. Desse jeito. Mas eu lembrei que isso aqui eu queria estar em paz comigo, que eu pedi perdão para o Senhor. Eu falei, não, na verdade Deus te trouxe aqui com outro propósito. Vamos consertar. Às vezes a gente passa por dificuldades na luta, tem gente que está, como essa jovem estava, à beira de fazer uma besteira. E ali Deus entrou com a graça, entrou com o perdão familiar necessário, o perdão dela mesma que ela precisava receber, das coisas que a vida trouxe como dificuldade. Oramos, chorou igual uma doida. Obrigado por isso, sou outra mulher. Assim, agora você tem que se apegar em Jesus, né? E espero caminhar com ela um tempo. Assim, vamos trabalhar aqui na semana, algumas semanas, para que você se sinta perfeitamente levantada, porque o que Deus quer te fazer é te levantar. Tem gente que passou por divórcio e está aqui. É fácil? Não, não é fácil. Outros passam por problemas financeiros, dificuldades familiares, estão aqui. É fácil? Não, não é fácil. Mas eu vou dizer quem não está aqui. Quem nunca conseguiu perdoar porque caiu, não está aqui. Quem lamenta todos os dias os erros que cometeram, não está aqui. Quem facilmente te coloca para baixo da graça divina e não consegue se levantar, não está aqui. Meu irmão, o êxito dessa flexibilidade e da resiliência de você se posicionar novamente é que você volta a se levantar. Você volta a se levantar. O que Deus quer te fazer nessa noite com a sua vida é te colocar de pé de novo. Não importa a luta que você está passando. Pode ser pequenininha, mas para você é muito grande. Pode ser pequena para o outro, mas para você é importante. Acho que há pessoas aqui que têm anos, às vezes, lutando com certas situações e que não venceram. Não importa. Só o fato de você estar aqui já mostra que você é vencedor. Só o fato de você estar buscando no lugar certo uma palavra de esperança, de fortalecimento, você já está no lugar certo. Consegue entender? E do mesmo jeito que às vezes você caiu, Deus hoje está te dando a mão, estendendo a mão, assim, opa filho, hoje é o dia de te levantar. Hoje é o dia de você te colocar em pé. Ver os caminhos novos que eu tenho para você, coisas novas que estão para a sua frente. Então creia que Deus é um Deus que levanta. Creia que o servo de Deus, na sua vida, tem um efeito rebote aí, em nome de Jesus. Ah, pode cair? Pode. Pode ter lutas? Pode. Pode passar uns perrengues danados? Pode. Mas do jeito que foi, vai subir em nome de Jesus. Vai subir em nome de Jesus, pode crer nisso. Vamos colocar em pé. E eu quero orar pela sua vida. Isso não é um jargão. Eu não sei como você entrou, mas eu sei como você pode sair. Porque na verdade o Espírito Santo tem pleno poder para mudar toda a situação. Toda a situação. E quando nós nos propomos a estarmos na casa de Deus, a buscar do Senhor respostas, direcionamento, portas abertas, você já deu o primeiro passo da vitória para a sua vida. E eu queria te convidar para você vir ao altar. Vou trazer essas taças. Eu queria te convidar para você vir ao altar. Todos aqueles que precisam, que necessitam, hoje de um toque de Deus sobrenatural. Vamos começar por aqui. Vamos começar pedindo ao Senhor, Senhor, a luta que eu tenho passado, a dificuldade que eu tenho enfrentado, eu vou te colocar no teu altar, crendo que o Senhor vai me levantar novamente. Quem crê, diz amém. Amém. Confia no Senhor, meus irmãos. Confia no Senhor, meus irmãos. Vamos lá, gente, estou chamando.
que vamos cantar aí, meu amigo? Anderson. Pode ser? Vamos lá. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Vamos mais uma vez essa parte agora com todos? Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Eu creio que se você veio aqui, você precisa de um toque de Deus em alguma coisa. É ou não é verdade? Hoje é a noite que o Senhor quer te levantar, quer refazer sonhos, quer te fazer olhar para frente. Aquilo que o inimigo tentou de deixar no chão, hoje o Senhor, opa, aqui não. Hoje é dia que eu estou colocando a tua mão, assim como Pedro estava afundando, Jesus veio lá, pegou ele e resgatou novamente. O Senhor te levanta hoje em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, ministramos a palavra que o Senhor nos trouxesse nessa noite. E sei bem que toda semente vai produzir frutos, Pai. Portanto, nessa noite, Senhor, eu profetizo mediante esta palavra que vai haver levantamento em nome de Jesus. Levantamento na vida dos teus filhos, levantamento nas famílias, levantamento nos casamentos, levantamento nos negócios, no ministério, em nome de Jesus. O Senhor há de se levantar teus servos nessa noite, em nome de Jesus. Ah, meu Deus, não importa quão profunda essa queda, há um decreto do céu. Hoje o Senhor te pega pela mão e te levanta. Meu irmão, creia, tudo que se perdeu, tudo que se roubou, em nome de Jesus, tudo aquilo que você achou que estava morto, que não via voltar, a palavra de Deus fala que maior aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Pode glorificar a Deus. A enfermidade, problemas econômicos, problemas emocionais, tudo que às vezes foi para destruir, o Senhor hoje determina, há um novo tempo, novos começos, novo levantar no nome de Jesus. E essa virtude que se levanta é a fé. É através da fé, através da graça do Senhor. Obrigado, Senhor. Porque mesmo caídos, o Senhor tem a promessa que o Senhor nos levanta. Damos glórias a Ti, Pai. E assim, Senhor, ó Deus, profetizamos bênção nesta noite. Bênçãos nesta noite. Pai, agora que o Teu Santo Espírito venha sobre nós. E, Senhor, manifeste agora aquilo que o Senhor tem que manifestar, para que haja vitória, levantamento,
Vai trabalhando nos corações dos teus filhos. Nós confiamos que o Senhor tem, ó Deus, propósitos. E que pedimos a bênção do Senhor.